Bem, olá pessoal. Vamos falar um pouco sobre o logaritmo de um número real positivo. Então, a teoria dos logaritmos é bastante importante e ela é uma derivada, tá, da função exponencial. O logaritmo nada mais em simples palavras, do que o expoente, né? Nós temos aqui 2 elevado a x, né? Repare que x é o expoente. Então, quando a gente pensa qual é o expoente, né, que a gente põe na base 2 que dá 4, né? A gente percebe que é o número 2. A gente vai falar que esse número 2 aqui, que é o expoente, é o valor do logaritmo por definição, né? Outro exemplo aqui, né? 2 elevado a x igual a 8. A gente percebe que o x é igual a 3. Só que é, a teoria dos logaritmos vai fazer sentido muito mais, né, quando a gente tem problemas um pouco mais complicados. Por exemplo, 2 elevado a x igual a 6. E aí, para agora achar o expoente, né? Qual seria então o expoente? Então a definição seria o seguinte: esse x seria o logaritmo, né, de 6 na base 2. Ou seja, esse x que a gente queria que é o expoente, ele tem a base 2 e o resultado dele é 6. A gente escreve ele, né, como log de 6 na base 2. Ó, logaritmo de 6 na base 2. E aí está a definição do logaritmo, né? O logaritmo é sempre o expoente que a gente põe numa certa base A para resultar num B. Em outras palavras aqui, né? O nosso B é igual a elevado a x. De um jeito assim, para a gente ver, né? A elevado a x dá a volta por cima, né? Por aqui, ó, é igual a B, tá? Ou B igual a elevado a x. Essa é a definição básica, né? Um pouquinho de história, né? Quem foi o pessoal que pensou, idealizou essa ideia do logaritmo? Então, ó, o logaritmo ele começou desde esse nome esquisito aqui, mas um extremamente famoso que a gente vai utilizar é o Napier, tá? Então, esse Napier nasceu em 1500, viveu até 1600, com a ideia de melhorar a navegação e fazer cálculos um pouco mais rápido. Depois a gente vai ver isso nas propriedades, tá? Ele criou o logaritmo. Para frente nós vamos ver que é o logaritmo na base de Napier, né? Ou o famoso LN, tá? E teve bastante utilidade para a época das navegações, era a calculadora científica da época. Entre outros, né? O Bringis também, né? Esse cara que é o inglês, também contribuiu bastante na teoria dos logaritmos. Só para constar, né? Ele que vai dar um significado ao log na base 10, tá? Log de x na base 10. E esse aqui vai ficar famoso, que a gente omite a base 10, tá? Esse é algo importante, né? Então, todo logaritmo cuja base é 10, a gente deixa de lado a base 10 e vai só pensar no log de x. Etimologicamente falando, né? Logaritmo, pensando na palavra, é logos, razão, aritmos, número. Então seria pensamento, razão entre números, né? Seria essa a ideia principal, tá? Aqui só umas curiosidades, né? Como que se fazia. Você tinha uma tabela, né? Conhecida também como ossos de Napier, que até pouco tempo, né? Razoavelmente existia quase em todo lugar de engenharia. Tinha uma tábua, uma régua de cálculo que nada mais é do que uma régua logarítmica também, tá bom? Que é curioso, né, ver esses ossos de Napier. Aqui uma foto, né, de uma régua logarítmica, né? Aqui não será, né, o objetivo, mas, por exemplo, dava para fazer multiplicações do tipo 1345 vezes 3442, bem rápido, uma estimativa rápida de fazer, ou seja, era algo bastante promissor. Bom, aqui, né, a tirinha do Calvin, né, a Ermengarda, meu pai disse que quando ele estava na escola aprendeu a fazer contas com a regra de cálculo. Ele disse também que desde que comprou a calculadora, que custou R$ 5,
e tantas funções que ele nem sabe para que serve, e ele nunca mais usou a regra de cálculo. Já que a tecnologia avançou tanto, proponho que a gente deixe a matemática para as máquinas e vá brincar no parquinho. Aí ele fica frustrado, ninguém me ouve. É uma frasezinha aqui, né? Ao diminuir os cálculos, os logaritmos duplicaram a vida dos astrônomos, né? Algumas consequências, tá, da definição. Então, log de 1 na base A sempre vai ser zero. Por quê, querido professor? Porque A elevado a zero, aquela ideia da volta por cima, né? Igual a 1. Log de A na base A é sempre 1, porque A elevado a 1 é sempre A. E A elevado a K é sempre K, né? Porque A elevado a K, aqui, é igual ao próprio A elevado a K. Essa aqui não tão imediata, né? Mas A elevado a log na base A de K é o próprio K. É como se a gente cortasse, né? Esses dois carinhas aqui e resultasse só nesse logaritmano aqui, né? Tá? Como já dito, né? Log de A na base 10, a gente omite a base, isso é log de A. E, finalmente, o logaritmo niperiano, né? Historicamente, ele é escrito como ln de A. ln de A nada mais é de um logaritmo na base e, onde esse e aqui é o número irracional, tá? O número de Euler. As propriedades aqui, né? Que precisamos aqui dos logaritmos, ou seja, isso que vai facilitar a nossa tabela de cálculos aqui, né? Onde, se eu tiver uma multiplicação aqui de logaritmanos, né? Isso equivale a uma soma, tá? Isso é uma vantagem imensa nos logaritmos, porque multiplicação transformar em soma é algo super legal, né? Surpreendente para a época. Então, multiplicação, né, de logaritmanos, tá? Se transforma em soma de logaritmos. Coloquei aqui só número positivo, tá? Depois a gente vai definir isso melhor na função. Divisão, né? Analogamente, se transforma em subtração. E, finalmente, a regrinha mais legal que tem aqui é que quando a gente tem um expoente aqui, né? X elevado a um expoente, esse P aqui a gente chama de regra do peteleco, né? Esse P aqui cai para fora do logaritmo, cai multiplicando, né? Já cai sambando, e ele fica multiplicando esse logaritmo e esse P some, né? Regra do peteleco, bastante útil aí. Também temos uma novidade, que é a mudança de base. Se eu tiver um logaritmo e uma base qualquer, eu posso escolher uma nova base. Aí, escolhendo a nova base, né? Em cima eu ponho o logaritmano, que é o x, e embaixo eu ponho a base, que nesse caso é o a, tá? Aqui eu tomei cuidado, né, em tomar uma base diferente de 1, porque o 1 é uma base que não tem graça, né? Exemplo, né? Log de x na base a é log de x dividido pelo log de a na base 10, por exemplo, ou, né, se eu quiser na calculadora qualquer, ln de x dividido por ln de a. Lembrando que esse ln aqui, não esquece, tá? Nada mais é do que um logaritmo normal, né, de Deus, na base e, tá? Então é log de e na base x dividido pelo log de e na base a, tá? Por isso que a gente pode mudar a base, porque esse e e esse e aqui é o mesmo, né? Então, isso aqui nunca vai alterar. Se eu mudasse para 3 e 3 aqui também seria a mesma coisa. 4 e 4, qualquer base, né? Que não fosse 1, né? Evidentemente. Logaritmo do inverso. Isso aqui também bastante útil, tá? Então, se eu tiver um logaritmo de um número que a gente chama de inverso multiplicativo, né? Log de 1 sobre x, né? Isso aqui nada mais é, posso já direto fazer. Isso aqui é menos, esquece a ideia do inverso, menos o log de x. Isso aqui é bastante utilizado na ideia de pH, tá? Concentração de pH, eles utilizam esse menos aqui. Lá nos anos 70, em vez de utilizar esse menos aqui, eles colocavam outra palavra aqui, que era colog, tá? Então eles definiam log negativo como colog, mas isso foi esperado, deixa o negativo lá bonitinho, 100%. Bem, tem a ideia da função logarítmica quando a gente associa, né, um f de x a esse x, só que esse x está dentro do logaritmo, tá? Então, todos aqui embaixo são exemplos de funções logarítmicas. Há alguns cuidados, tá? A base, para ser uma função real, a base tem que ser um número maior que zero,
e diferente de 1. São dois cuidados que você tem que ter. Se fosse menor que zero, vai entrar nos complexos, deixa para lá, não é momento ainda, tá? Então, a nossa base sempre é um número maior que zero e diferente de 1. Por exemplo, aqui, ó, aqui é 2, aqui é E, tá? Não está escrito, mas é. Aqui é 10, aqui é meio, aqui é 1 sobre E, mas é um número positivo, tá bom? Todos aqui são bases possíveis, tá? E para cada uma dessas, a gente tem uma função logarítmica que a gente vai estudar o comportamento dela ao longo do curso aí. Por exemplo, né? Se a gente tem essa aqui, ó, é uma base 2, tá? Então, o gráfico da função logarítmica é esse aqui, ele passa pelo 1. Por que que ele passa pelo 1? Porque 2 elevado sempre, né? Na verdade, sempre. 2 elevado a zero, tá? É sempre igual a 1, tá bom? Então, ele vai passar aqui quando x for 1, tá? Quando x for 1 lá, vem lá da propriedade, né? Log não importa a base, tá? Esse 1 aqui é muito bom, porque log não importa a base de A. Se eu colocar aqui no x igual a 1, não importa a base, lembrando daquelas possíveis, né? Isso aqui a resposta é zero, tá bom? Daí eu tenho esse ponto do gráfico, que é o x igual a 1, e o y, que nesse caso é o logaritmo, é igual a zero. É uma função crescente, como vocês repararam aqui, e uma curiosidade, né? Ela tem uma assíntota aqui, tá? Ela, conforme vai caindo, o x, né, vai se aproximando de zero, mas o y vai se aproximando de menos infinito, mas ela nunca vai ser zero, tá? O seu x é estritamente positivo, nunca vai ser zero. A gente chama esse comportamento de assíntota aqui, ó, no eixo y, tá? Ela se encosta o quanto puder. Pensando na ideia da função, né? O domínio são os reais positivos. Por quê? Porque, ó, quando você olha o eixo x aqui, que é o domínio, né? A gente repara que só pode ser um número positivo, né? Não tem como ser um número negativo. O contradomínio, né? São os reais, tá? É o eixo y inteirinho, tá bom? E nesse caso aqui é uma função estritamente crescente. Isso aqui são as definições, né? De função estritamente crescente. Porém, a gente percebe aqui nitidamente, né? No gráfico, né? Que aqui, ó, tá crescendo, né? Se a gente imaginar uma escadinha aqui, né? Ó, a escadinha está subindo, 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 pronto. Então, é uma função estritamente crescente, tá bom? Bem, aqui tem a ideia da assíntota, tá? Que tem uma notação aqui mais de cálculo, tá? Mas a ideia é que se aproxima quanto quiser, o x se aproxima do zero, o y aproxima do menos infinito. O outro gráfico, tá, de função logarítmica é quando essa base aqui, ó, ela é um número menor do que 1, tá? E, claro, maior que zero. Quando essa base é menor que 1 e maior que zero, essa função logarítmica ela tem outro comportamento, né? Você repara que ela é inversa, assim, né? Pensando, aspas aqui, o inverso da outra, é uma função decrescente, né? Ela também passa pelo 1, todas passam, graças a Deus. Mas só que antes do 1 aqui, ela tá lá no mais infinito, tá bom? Tá vindo lá do mais infinito e vai descendo até o menos infinito. Esse comportamento aqui também ela tem uma assíntota aqui também, né? Se aproxima o quanto que eu quiser, tá bom? Nós temos aqui para saber que é decrescente, né? Uma pequena prova que isso aqui é verdade, né? A ideia do menos log aqui vai nos ajudar a saber se ela é crescente ou decrescente, tá bom? Bem, algo importante, né? Se eu tiver uma equação envolvendo logaritmo, repare o seguinte, eu tenho uma função aqui p de x e tenho outra função aqui que é de x. Se eu aplicar logaritmo em qualquer base que eu quiser de um lado, logaritmo em qualquer base que eu quiser do outro lado, isso aqui sempre vai ser uma verdade. Ou seja, se isso aqui, p de x é igual a q de x, né, uma igualdade, né? Normalmente a gente pega uma igualdade, sempre eu posso aplicar logaritmo dos dois lados, que eu não estou alterando a igualdade, né? Isso é bastante auto-evidente, tá? Isso vale para algumas inequações também, tá? Quando eu tenho uma base positiva ou quando eu tenho uma base negativa. Pequeno cuidado aqui, né? Se a base for maior que 1, que é esse caso aqui, a ordem segue a mesma, né? Então,
o log é menor que o outro log. Então, o que está dentro do log é menor que o que está dentro do log. Se a base é maior que 1. Se o log é maior do que o outro log. Então, o que está dentro do log é maior do que o que está dentro do log. Característica de função crescente, tá? Quando A é menor que 1, a função é decrescente. O que vai acontecer? Vai ter uma mudança de ordem, tá? Se aqui for menor, então aqui é maior. E o contrário, né? Para essa base entre 0 e 1. Se aqui for maior, então aqui é menor, tá bom? Bem, mas isso resolve mais com os exercícios, tá bom? Aqui já pensando um pouco mais, tá? Uma característica mais profunda do número e, tá? Quando x tende a zero, né? Isso aqui vai tender a 1, tá? E esse carinha quando tende para o infinito, quando x tende para o infinito, né? X elevado a k também tende, e quando x tende para o infinito, ln de x sobre x, isso aqui vai tender a zero, isso se mostra melhor, né? Com as ideias dos gráficos, uma análise mais cuidadosa. Bem, espero ter ajudado, um abraço, até mais.